Eu quero cumprimentar você que me acompanha através do meu canal DIP Mudo pelo YouTube, Direito Público, e quero convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal, você que está assistindo o meu vídeo, a matéria nele tratada, o seu conteúdo pela primeira vez, que você se inscreva no canal para que você possa receber os nossos vídeos todas as terças-feiras, onde quer que você esteja. E se você gostou do conteúdo do nosso vídeo, recomende aos seus amigos, aos seus colegas, para que o nosso canal possa se fortalecer cada dia mais. Muito bem, nós voltamos a falar aqui sobre o subsídio do vereador, tá? O subsídio do vereador, que é o parlamentar que atua nas câmaras municipais, no dia a dia, fazendo leis, fiscalizando os atos do executivo, fiscalizando os atos do legislativo. Nós já vimos que o subsídio do vereador, ele deve ser fixado numa parcela única, a ser pago mensalmente, não podendo ter outro acréscimo pecuniário de qualquer natureza. Nós vimos também que ele deve ser fixado de uma legislatura para outra, ou seja, de um mandato para o outro. Ou seja, os vereadores que estão neste mandato atual, que se encerra no dia 31 de dezembro, é que vão fixar os subsídios, ou já fixaram, para os vereadores que vão entrar a partir de janeiro do ano que vem. Tá certo? Então isso pode ser feito através de resolução ou de lei, dependendo da forma em que estiver previsto na sua lei orgânica municipal. Tá certo? Nesse vídeo de hoje, nós vamos estudar e vou mostrar para vocês que na hora de se fixar esse valor do subsídio mensal que o vereador vai receber, ele não é fixado de forma aleatória, tá? Não é qualquer valor que eu posso fixar. Existe um valor máximo, existem alguns limites, alguns tetos, alguns parâmetros que eu preciso observar na hora da fixação. E onde estão esses parâmetros? Onde é que eu vou encontrar isso aí? Eu vou encontrar esses parâmetros na Constituição Federal, no seu inciso 4, e no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 5 deles nós vamos tirar da Constituição e um deles, para inteirar os 6 limites, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, do dia 5 de maio do ano de 2000. Tá certo? Nós vimos no último vídeo um estudo sobre o subsídio dos deputados estaduais, exatamente porque eu vou precisar desse valor aqui agora nesse nosso estudo. Vamos começar então pelo primeiro limite que eu tenho que observar na fixação do subsídio do vereador. Tá? Eu tenho que observar 2 fatores que a Constituição me traz, que é o número de habitantes do meu município e o valor do subsídio do deputado estadual. Então eu tenho que fazer um comparativo entre esses 2 parâmetros para que eu possa ver até quando eu posso fixar o valor do subsídio do vereador. Tá? Então leve em conta o número de habitantes no primeiro momento e o valor do subsídio do deputado estadual. E para isso a Constituição Federal, no artigo 29, inciso 4, me traz uma tabela progressiva. Nós vimos que no último vídeo que o deputado estadual tem um subsídio no valor de R$ 25.322,25. Então eu tenho agora, nesse primeiro limite que nós estamos tratando aqui nesse momento, de observar esse valor. Então aí surge a tabelinha progressiva que eu vou mostrar para vocês agora em relação à população de cada município. Ou seja, nós podemos então, por essa tabela, concluir o seguinte: municípios que têm até 10 mil habitantes, o vereador pode receber no máximo até 20% do valor do subsídio do deputado estadual, que corresponde hoje a R$ 5.064,45, que é exatamente o resultado da multiplicação de 20% sobre 25.322,25. Nos municípios cujo número de habitantes é de 10.001 habitantes a 50 mil habitantes, esse valor já eleva um pouco para 30% do subsídio do deputado. Ou seja, municípios entre 10.001
habitante a 50 mil habitantes, o vereador pode receber até 30% do valor do subsídio estadual, ou seja, a quantia de R$ 7.596,68. Nos municípios em que os habitantes variam entre 10.001 a 300 mil habitantes, esse valor já é crescido para 50% do valor do subsídio do deputado estadual. Ou seja, nesses casos, o vereador pode receber até R$ 12.661,25. Para aqueles municípios cujos habitantes variam em torno de 300.001 a 500 mil habitantes, esse subsídio passa a ser de até 60% do valor do subsídio do deputado estadual, passando a ser de R$ 15.193,35. E, por fim, para os municípios com mais de 15 mil habitantes, aqui é o teto máximo, o subsídio do vereador pode ser até 75% do que ganha o deputado estadual, ou seja, R$ 18.991,69. Então, este é o primeiro parâmetro, o primeiro limite que eu trago para vocês, que deve ser observado quando da fixação do valor que vai ser o subsídio mensal do vereador. Então, este é o primeiro parâmetro que leva-se em conta dois fatores: número de habitantes e o subsídio do deputado estadual. Nós temos um segundo limite, que é previsto também no artigo 29, inciso 7 da Constituição Federal, que diz o seguinte, que o total da remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar a 5% da receita do município. Então, veja bem, já existe um outro parâmetro. Em nenhuma hipótese eu posso infringir qualquer um desses limites. Todos eles têm que ser respeitados. Eu tenho que ver se está dentro do primeiro limite, dentro do segundo, até no sexto, que eu vou explicar para vocês. Então, nesse segundo, o parâmetro já é a receita do município. Ou seja, a remuneração que eu vou pagar aos vereadores não pode ser superior a 5% da receita do município. Essa receita do município, basta vocês consultar a contabilidade, o contador vai repassar, calcula-se 5%, vê se a remuneração de todos os vereadores não ultrapassa esse limite, 5%. Essa receita do município é aquela receita que nós chamamos de receita tributária própria e aquela que é recebida dos estados e dos municípios, e da União, pelos municípios. Porque o município tem a sua receita própria, tributária, que por exemplo, o ITBI, ele tem aí o IPTU, o ISS, são as receitas próprias. Além dessas, aquelas outras receitas que a União e os estados transferem mensalmente para o município, como o FPM, o ICMS, o IPVA, né? O IPI de exportação, o ITR, tá certo? Que são receitas advindas de outros entes da federação, da União e dos estados. Então, somando tudo isso, eu vou calcular 5% e ver se a remuneração total dos vereadores não ultrapassa esse limite. Não ultrapassando, eu estou dentro do parâmetro legal, tá certo? Eu vou encontrar esta definição dessas receitas no artigo 153, parágrafo 5º e 158 a 159 da Constituição Federal. Obviamente que não são incluídas nessas receitas, são só tributárias, como eu já disse, a verba do Fundeb, que é transferida para o município, a verba de convênios que o município recebe para executar seus programas em obras e em outros investimentos, também não entra neste limite. Então, são 5% da receita tributária ampliada, ou seja, a que eu tenho a receita própria e aquela que eu recebo dos outros entes da federação. Então, seria o segundo limite. O terceiro limite diz o seguinte: nós vimos que no anterior nós falamos que o total da remuneração dos vereadores não pode ultrapassar esses limites. A remuneração dos vereadores é um conjunto de tudo, tá certo? Qual que seria esse conjunto de tudo? Aí nós teríamos subsídio, 13º, tá? Faz parte da remuneração do vereador, que eu vou levar em confronto. Normalmente se paga aí o subsídio, férias e 13º. E o terceiro limite já vem previsto no artigo 29A,
esse artigo foi acrescentado posteriormente na Constituição Federal, que diz o seguinte: o total da despesa do Poder Legislativo, aí já fala o total da despesa, total geral, aí vem vencimentos dos servidores, vem telefone, vem internet, vem subsídio dos vereadores, aqui já incluído, quer dizer, todas as despesas, o total da despesa do Poder Legislativo. Vocês viram que anteriormente a remuneração, nós tratamos que ela não pode ultrapassar 5% da receita do município. Aqui, o total da despesa geral, total do município, não pode ultrapassar o somatório correspondente ao valor, aos percentuais que nós vamos tratar aqui agora, tá certo? Então existem, assim como existiu no primeiro limite uma tabela progressiva na Constituição, aqui também existe, levando-se em conta novamente a receita e o número de habitantes. Então veja o seguinte, se eu somo todas as despesas do Poder Legislativo, tá certo? Ela não poderá ultrapassar os percentuais que eu vou mostrar para vocês agora, baseado no somatório das receitas que eu acabei de dizer anteriormente, aquelas receitas tributárias próprias e advindas de outros entes da federação. Então veja o seguinte, eu tenho que aqui uma outra tabela diferenciada daquela primeira. Numa população de até 100 mil habitantes, tá? 100 mil habitantes, eu não posso, a despesa total que eu vou ter, aqui com o Poder Legislativo, despesa geral, não pode ultrapassar 7% dessas receitas que eu acabei de dizer para vocês, as tributárias próprias e as que vêm dos outros entes da federação. Então, se o meu município está nessa fase de até 100 mil habitantes, eu posso dizer que a receita, que a despesa do município não pode ultrapassar, a despesa do município, não, do legislativo, não pode ultrapassar 7% dessa receita. Se eu tenho o meu município, se ele se situa numa faixa entre 100 mil, aqui existe até um erro aí legislativo na elaboração do processo, porque na segunda faixa, na primeira diz até 100 mil, na segunda vem entre 100 mil e 300 mil. Aqui existe um erro, tem que ser entre 100 mil e 1 até 300 mil. Esse limite da minha despesa total não pode ultrapassar 6% da receita do município, tá certo? Os municípios entre 300 mil e 1 a 500 mil habitantes, esse limite tem que ser de no máximo 5% da receita do município. Municípios entre 500 mil e 1 habitante a 3 milhões de habitantes, esse limite vai até 4,5% da receita do município. Esse gasto não pode atingir mais do que isso. Nos municípios que o limite populacional, número de habitantes, varia entre 3 milhões e 1 habitante a 8 milhões de habitantes, esse limite vai até 4% da receita do município. Ou seja, esse gasto não pode ultrapassar esse limite. E para aqueles municípios maiores, acima de 8 milhões e 1 habitantes, eu não posso ter a minha despesa com o Poder Legislativo que ultrapasse 3,5% da receita do município. Repito, receitas tributárias próprias e aquela que nós chamamos também de ampliada, trazendo também aquelas que são advindas dos outros entes da federação, do Estado e da União, tá certo? Muito bem. E, por outro lado, nós temos aqui um outro limite, já no quarto limite, né? Nós já falamos dos 3, no quarto limite, que está previsto no parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição Federal. E diz o seguinte, esse artigo 29A, parágrafo 1º, a Câmara Municipal não gastará mais do que 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo os gastos dos subsídios dos vereadores. Então veja bem, os gastos que eu tenho agora com a folha de pagamento, incluindo aqui os subsídios dos vereadores, aí vem os vencimentos dos servidores, os encargos sociais de uma forma geral,
tá certo? Enfim, a remuneração total dos servidores, somando tudo isso, não pode ultrapassar 70% da receita da própria Câmara Municipal, tá certo? Qual que é a receita da própria Câmara Municipal? É aquela receita que ela recebe mensalmente, que vem do município, tá certo? Que ela recebe através, nós chamamos de duodécimos, através daqueles repasses mensais, porque a receita da Câmara Municipal, ela é feita mensalmente pela Câmara Municipal, pelo Executivo. O Executivo faz o repasse todo mês, aquilo entra na contabilidade da Câmara como se fosse uma receita, através de, nós chamamos de duodécimos ou repasses financeiros mensais, e esse montante é que vou fazer todas as despesas da Câmara Municipal. E o gasto com a folha de pagamento, como eu acabei de dizer, nesse quarto limite, não pode ser maior do que 70% do que aquilo que eu estou recebendo da Câmara. Então esse limite tem que ser respeitado também. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque aqui está incluído o subsídio dos vereadores. Então na hora que eu vou fixar, eu tenho que fazer esse cálculo geral para me saber naquele momento como é que está a situação, se esse valor que eu estou fixando, se ele está se comportando dentro desse limite de 70%. Caso contrário, eu tenho que fazer um remanejamento para adequar a essa situação. E nós temos aqui também um quinto limite, tá? Esse já é previsto no artigo 20, inciso 3, a linha A da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu tenho que observar que as despesas com pessoal, ou seja, com vereadores, com servidores da Câmara Municipal, não pode ser superior a 6% da sua receita corrente líquida. E a sua receita corrente líquida, cujo conceito de receita corrente líquida também nós vamos encontrar no artigo 2º do parágrafo 4º, do inciso 4 do parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que são exatamente essas receitas tributárias, tá? Só que existe uma forma diferente de chegar nesse cálculo. Eu pego a receita atual, mais 11 receitas anteriores, faço uma média ali, calculo em 12 meses e vou ter o meu valor da receita naquele período. Uma média não, faço o somatório, vou ter a receita total líquida dos últimos 12 meses. Baseado nisso, eu calculo 6%. A despesa com o pessoal da minha Câmara Municipal não pode ultrapassar esse limite. É um outro percentual, um outro parâmetro que eu preciso observar. E o último e sexto limite que nós temos que observar é com relação ao que ganha o prefeito municipal. Então nós vamos encontrar isso aí também, esse limite, no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, onde nós temos que no município o subsídio maior tem que ser o do prefeito. Ninguém pode ganhar mais do que ele, nem o vereador, nem o servidor público. Seja ele efetivo, seja ele ocupante de cargo comissionado. Então, o subsídio máximo é o do prefeito. O prefeito não pode ganhar menos que vereador, menos que vice-prefeito e menos que servidor. Então, o parâmetro, teto máximo para se calcular esses vencimentos é o subsídio do prefeito. Implica dizer que na fixação desses subsídios eu não posso ultrapassar o valor que ganha o prefeito municipal. Então, veja o seguinte, todos esses 6 limites que eu acabei de dizer para vocês, eles têm que ser observados quando da fixação dos subsídios dos vereadores. O primeiro, que leva em conta 2 parâmetros, vou repetir, né? O número de habitantes e o valor do subsídio do deputado estadual, que eu posso ter aí entre valores que variam até 20% do subsídio no deputado estadual, para municípios até 10 mil habitantes e até 75%, que é o máximo, para os municípios que têm mais de 500 mil habitantes, né? Até 75 mil. Ou seja, de 5.064,45, baseado nesse primeiro limite, é o mínimo que eu tenho na tabela, e o máximo é 18.991,69. O segundo limite, eu devo observar que a remuneração dos vereadores, de todos os vereadores,
incluindo férias, 13º, 1/3 de férias e subsídio, não pode ultrapassar 5% da receita do município, que seria o segundo limite. O terceiro limite, que nós já falamos também aqui, que surge uma nova tabelinha, né, que o total da despesa do Poder Legislativo, aí é a despesa total, tá? Por que eu preciso, o que tem isso a ver com o subsídio do vereador? Tem, porque eu tenho que ver como que essa despesa total está se comportando naquele momento que eu estou fixando, para ver se eu jogar o que eu estou fixando ali dos vereadores como despesa também, neste bolo, se não vai ultrapassar esses limites que estão previstos na Constituição Federal, que para municípios até 100 mil habitantes é de 7%, e para municípios acima de 8 milhões de habitantes, ela pode ir até em 3,5% da receita. Ou seja, essa despesa total do Poder Legislativo. Então, normalmente, o que nós vimos aí na nossa região, nós estamos aqui onde os municípios variam até 100 mil habitantes, todas as câmaras municipais, à hora de fixar os seus repasses de 12º, jogam 7% sobre a receita do município, e aquilo é dividido por 12 e aquilo é repassado mês a mês ao município. A gente observa que muitas vezes existe um exagero nessa fixação, porque o município ou a Câmara menor não consome 7% da receita do município. Tanto é verdade que no final do mandato os vereadores estão devolvendo o dinheiro ao município, porque na verdade todo o dinheiro é do município. Ele é repassado à Câmara para que ela possa fazer as suas despesas, mas no geral isso faz parte do patrimônio municipal que é do município. Tanto é que se sobrar eu tenho que devolver, não é isso? Então eu acho que às vezes existe um exagero na hora de fixar no máximo em 7%, porque a Câmara não gasta isso. E no dia a dia da administração, o prefeito às vezes passa por dificuldades porque a Câmara está retendo uma importância acima daquela que ela precisa. Mas isso é uma questão de ser analisado por cada Câmara Municipal e cada um fazer o seu trabalho nesse sentido. Nós temos ainda também que a Câmara Municipal não poderá gastar com folha de pagamento mais de 70% da sua receita, né, no pagamento de servidores, de vereadores, ou de serviços terceiros, ou de serviços terceirizados, enfim, aquilo que faz parte da sua folha de pagamento, não pode se gastar mais do que 70% do que aquilo que ela recebe do município mês a mês, né, o que são os seus 12º. Então tem que ser feito um estudo, um levantamento, para ver se, com a injeção desses valores, na hora da fixação, se não ultrapassa esses limites. O quinto limite que nós vimos é aquele da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde a despesa com o pessoal do Poder Legislativo não pode ultrapassar o montante de 6% calculado sobre a receita corrente líquida do município, que é a receita que vem conceituada no artigo 2º, no artigo 2º, inciso 4, do parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá eu vou encontrar esses parâmetros. Enfim, essas informações contábeis, normalmente a contabilidade fornece na hora que você vai fazer, tem um contador que entende desse assunto, que vai te dar o subsídio para você poder se firmar, né? Para você poder se calcar, para você poder ter o parâmetro correto para fixar, tá certo? Muito bem. E o último limite que nós falamos, que seria o 6º, é a remuneração do prefeito. Ninguém pode ganhar mais do que o prefeito na administração municipal. Então, se eu fixar um valor, se o prefeito ganha 10 mil, eu não posso fixar que o vereador vai ganhar 11, apesar de existir o teto lá máximo que pode atingir isso. Então, às vezes, lá em cima eu atendo e aqui embaixo eu estou desatendendo. Eu tenho que agrupar todos esses limites e encaixar o subsídio dentro de todos eles, sem que ele infrinja qualquer um, sob pena de ser fixado de forma irregular. Então, com isso, meus amigos, minhas amigas, eu encerro mais este vídeo, onde eu espero ter levado a vocês mais um pouco de conhecimento a respeito do valor do subsídio dos senhores vereadores. Eu volto a dizer que eu acho que o vereador deve ser bem remunerado para que ele possa prestar um serviço com qualidade, com eficiência aos munícipes, porque trabalho existe mais. Se o vereador quiser, ele pode fiscalizar os atos do executivo,
fiscalizar os atos do Legislativo, não com o intuito de político, de prejudicar esse ou aquele, mas no intuito de fiscalizar mesmo, para ver se está tudo correto, se está tudo feito conforme determina a lei de licitação, se os parâmetros legais estão sendo cumpridos, enfim, para até ajudar o prefeito ou a mesa diretora da Câmara na execução dos seus atos, mostrando alguma coisa errada, que ainda possa ser corrigido a tempo e modo. E também para que o vereador possa, ele deve ganhar bem, para que ele possa fazer o quê? Para que ele possa elaborar as leis municipais, para que ele possa discutir com a comunidade, marcar reuniões sobre os projetos de leis, participar efetivamente das comissões da Câmara Municipal. É verdade que nós sabemos que tem muitos vereadores que participam de comissões, mas as comissões não se reúnem, não é? Ou reúnem na última hora, alguns minutos antes das sessões da Câmara. Isso não pode acontecer. Deveria se reunir antes, lavrar uma ata de cada discussão, cada voto que cada membro da comissão deu, o voto divergente, para que aquilo fique registrado, até que você tenha como argumentar por que o projeto foi aprovado, por que você votou, por que você não votou, você vai ter elementos para isso. Então eu termino aqui esse vídeo e espero vocês no próximo, se Deus quiser.